Olá pessoal, vamos falar agora das interfaces e de como a gente consegue construir os nossos modelos UML representando essas interfaces e como elas podem ser úteis no nosso processo de desenvolvimento. Bom, dentro do Java nós temos diversos exemplos de interfaces e de implementação dessas interfaces, né? Uma interface ela é um contrato que quem implementa ela deve respeitar, ou seja, ela deve implementar todos os métodos, as assinaturas que estão definidas dentro dessa interface. Um exemplo do Java, nós temos a list, que é uma interface. A gente tem uma série de métodos e assinaturas definidas dentro dela, e uma das implementações dessa interface list que podemos citar é a linked list. Então, nós temos aqui a interface e a sua implementação, ou seja, a linked list implementa a nossa interface, essa interface list, no caso específico do Java, tá? Coloquei aqui o link das duas classes, da interface e da implementação da classe. Depois, se vocês quiserem acessar e dar uma olhada para ver mais detalhes de quais métodos a gente tem disponível, quais as assinaturas eu tenho disponível. Bom, pessoal, quando eu represento isso no meu modelo, eu posso representar ele utilizando essa bolinha e, no caso aqui, o nome da minha interface, ou eu posso representar através, né, da notação aí parecida com o nosso modelo de classe, só que eu uso o estereótipo aqui indicando que esse carinha aqui é uma interface. Então eu tenho aqui a mesma interface sendo representada de duas formas. A interface autenticável sendo representada de duas formas na nossa modelagem, no nosso modelo ML. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar como que em alguns casos a interface ela pode ajudar a padronizar o nosso código. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que, dentro do meu sistema, eu tenho uma classe abstrata, né? Lembrando que, como aqui está em itálico, essa classe aqui é abstrata. Eu tenho gerente, vendedor e diretor. Todas essas classes aqui estendem, ou seja, elas herdam os da classe funcionário. Só que aqui, pessoal, nesse sistema, o vendedor ele não faz login. Então, por algum motivo específico, o meu vendedor ele não precisa fazer login dentro do meu sistema. E eu preciso, pessoal, colocar essa autenticação dentro do meu sistema. Então, ela vai valer somente para o gerente ou para o meu diretor. Então, se eu colocar esse login, né, se eu colocar esse método de login dentro do meu funcionário, ele vai estar sem ser utilizado, por exemplo, no vendedor. E isso pode me gerar problemas, pois eventualmente alguém pode querer utilizar esse código para a classe vendedor e ele não deveria utilizar. Então, se eu coloco esse método de login dentro de funcionário, eu posso ter esse problema de design no futuro dentro do meu sistema. Então, se eu colocasse aqui, pessoal, como é que ficaria aqui na hora de utilizar, né? Então, dado um login que recebe um funcionário, eu chamaria o funcionário.autentica. Então, esse carinha aqui, esse método, estaria aqui nesse exemplo, né? Então, como é que eu poderia aí resolver esse problema, né? Utilizando aí o login específico para o meu diretor e o meu gerente, né? Então, na solução 1, eu poderia passar o diretor e aqui eu poderia chamar o Autentica, né? Claro, se isso tivesse implementado na classe funcionário, eu também poderia ter o gerente, né? Passando aí o meu funcionário e aí eu teria aqui a minha autenticação. Percebam que se eu faço dessa forma aqui, eu estou passando o diretor e eu estou passando o gerente, ou seja, eu estou criando dois métodos ainda, dois métodos que fazem a mesma coisa, só que recebem tipos diferentes. Será que tem algum jeito mais interessante da gente construir essa solução? Então vamos dar uma olhada com a utilização das nossas interfaces. Então aqui a gente declarou uma interface chamada autenticável e ela tem, pessoal, só a declaração do método, né? Lembrando que na nossa interface nós só temos a assinatura do nosso método, nós não temos a implementação daquele método. Então eu tenho aqui, né, um exemplo, então autentica, passando aí alguma informação, né, no caso aqui a senha seria um inteiro. E aí, pessoal,
Na classe específica que eu preciso de ter essa autenticação, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui no caso da classe gerente, eu vou implementar a classe autenticável. Então aqui eu tenho a implementação dela. E aqui, pessoal, como eu implemento autenticável, eu sou obrigado a criar esse método aqui. Então aqui ele me obriga a criar esse método. E aqui, pessoal, eu posso colocar toda a lógica de autenticação propriamente dita. E aí, pessoal, quando eu for utilizar essa interface, essa autenticação, o que eu posso fazer? Eu posso passar a interface em vez de passar a minha classe concreta. Por quê? Se tanto o gerente como o meu diretor implementam essa classe autenticável, significa que ambos os objetos são do tipo autenticável. Então, com isso, eu consigo passar objetos do tipo gerente ou do tipo diretor aqui nessa solução. E eu vou ter como ponto de acesso, né? Eu vou ter o autentica disponível, pois é esse método aqui que está declarado na minha interface. Então, com isso, eu consigo utilizar dessa forma e de uma forma mais organizada, né? Então, essa é uma das utilidades que nós podemos utilizar uma interface. Pessoal, representando essa nossa solução que nós implementamos no modelo ML, né, como eu falei para vocês, nós podemos representar tanto com a notação de estereótipo aqui, interface, ou com essa outra notação aqui. E aí, pessoal, quando a gente fala que uma classe implementa uma interface, é essa notação que a gente usa aqui, o tracejado com esse triângulo sem estar preenchido aqui do lado da classe autenticável. Então, como eu leio esse modelo, pessoal? Eu tenho que vendedor herda de funcionário, gerente herda de funcionário, diretor herda de funcionário. Gerente implementa a interface autenticável, diretor implementa a interface autenticável. A mesma coisa desse lado aqui, pessoal. O diretor implementa a interface autenticável e o gerente implementa a interface autenticável, né? Aqui com uma pequena variação na notação do modelo. Beleza, pessoal? Valeu!